Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a abertura do consistório extraordinário com a presença do Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvana José. Uma boa sexta-feira a você. Nesse fim de semana, próxima solenidade dos santos Pedro e Paulo, temos a segunda reunião do Papa Leão XIV, após a de janeiro, com os membros do Colégio Cardinalício. Podemos ver imagens que já nos chegam do interior da Sala Paulo VI. Reunião para discutir, refletir e aprofundar temas sobre a atualidade da Igreja e do mundo. Neste momento, entra Papa Leão, que já presidiu a Santa Missa nessa manhã na Basílica de São Pedro, junto com os senhores cardeais. Os cardeais, divididos em 20 grupos, trabalharão segundo a metodologia sinodal, como podemos ver com a disposição das mesas de trabalho ao interior da Sala Paulo VI, em 4 sessões dedicadas a 4 temas. E foi, naturalmente, solicitada a máxima confidencialidade sobre os trabalhos, a fim de preservar um clima de diálogo fraterno. De que maneira as tensões, as divisões e os conflitos que assolam o mundo afetam hoje a vida de nossas igrejas e de nossos povos? Que linguagens, atitudes e práticas podem ajudar a construir a reconciliação, a convivência e a paz? Essas são 2 das diversas questões sobre as quais refletirão e discutirão os cardeais convidados pelo Papa para este consistório extraordinário que será realizado no dia de hoje e amanhã. É o segundo consistório convocado pelo Papa Leão, como dissemos, após aquele realizado no mês de janeiro passado e que reuniu no Vaticano 170 cardeais eleitores. E o canto do Veni Creator.
et spiritum tuum et creabuntur. Oremus, Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis neodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Canto do Veni Creator, na abertura então dos trabalhos do consistório extraordinário convocado pelo Papa Leão XIV. Agradecemos ao coral da Capela Sistina que nos acompanhou neste momento com o hino do Veni Creator. Santo Padre, obrigado por nos convocar e obrigado por nos presidir na fé. Queridos irmãos, o Senhor nos chama e nos guia com o seu Santo Espírito para prestar um serviço à Igreja. Em continuação, vamos escutar agora a intervenção do Cardeal Giovanni Battista Re, para que dirija algumas palavras de boas-vindas ao Santo Padre, em nome de todo o Colégio Cardinalício. Tenha a bondade, então, Cardeal Re. Guardamos então decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Re. E foi no microfone errado. Muito bem. Beatíssimo Padre, fazendo voz de todos os presentes, com intensidade de sentimentos, exprimo viva gratidão e profundo apreço por nos ter convocado para esse grande evento eclesial ao redor de Vossa Santidade, na comum responsabilidade do serviço à Igreja Universal. Estamos todos aqui muito agradecidos em participar deste consistório no presente momento difícil para a humanidade, para buscar de enfrentar, unidos ao sucessor de Pedro, os desafios desta nossa época histórica, marcada por um grande progresso tecnológico que gerou a inteligência artificial, mas também marcado de um crescente nível de pobreza humana e de uma certa queda dos valores éticos e morais. Mas também existem sinais de esperança, com a represa também, como podemos ver na recente viagem de Sua Santidade em Espanha, quando vimos magníficas celebrações, grande participação. Pai Santo, luz e guia, a encíclica Magnifica Humanitas, que se coloca no sulco vivo dos grandes documentos no campo da doutrina social da Igreja, analisando a realidade de hoje com fé e com profundidade. Esse nosso tempo marcado por tantas questões da inteligência artificial. Foi relevado também que com essa encíclica a Igreja chega em antecipo sobre a reflexão do nosso tempo, sobre o tema da inteligência artificial. Obrigado, Santo Padre, por esta extraordinária encíclica que nos é de grande ajuda, seja para a Igreja, seja para toda a humanidade. Obrigado para despertar a consciência. Obrigado por nos indicar a estrada a seguir na construção da civilização do amor, da fraternidade, da civilização da paz. Obrigado pelas fortes palavras de condenação da guerra, que, para todos,
é somente uma perda e uma desumana tragédia. Animados pelo amor a Cristo, pela Igreja, exprimimos a sua santidade, pleno sustento e apoio e asseguração de toda a nossa colaboração. Palavras do decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Ré. Na introdução, obrigado ao Cardeal Ré, nosso decano do Colégio Cardinalício, pelas suas palavras. Vamos nos dispor agora, com alegria, a escutar novamente o Santo Padre. Já estivemos junto com ele no altar, escutamos sua pregação, escutamos sua voz de pastor da Igreja e agora queremos ouvi-lo. Na abertura dessas 4 sessões que teremos, que seja um momento de bênção para cada um de nós como cristãos, para cada um de nós na missão que o Senhor nos confiou e para toda a Igreja. Santo Padre, tenha bondade. Vamos ouvir então, Papa Leão. Cari fratelli cardinali, queridos irmãos cardeais, desejo dar-lhes as boas-vindas e agradecer-lhes de coração por terem aceitado mais uma vez o meu convite. A presença de vocês demonstra a solicitude pela Igreja inteira que compartilhamos no serviço ao povo de Deus e a missão que nos foi confiada pelo Senhor. No consistório do último janeiro, expressei um desejo simples: que esses encontros nos ajudassem a aprender cada vez mais a trabalhar juntos a serviço da Igreja e dar continuidade a um diálogo que me ajude no serviço à missão de toda a Igreja. Não foram apenas palavras introdutórias. Continuo a acreditar que essa é uma das responsabilidades mais importantes confiadas ao Colégio Cardinalício. Nós também, assim como toda a Igreja, aprendemos caminhando. A comunhão nunca é um resultado conquistado de uma vez por todas. Continua sendo uma conversão diária, que se concretiza na oração e por meio de atitudes concretas, relações de confiança e disponibilidade para nos ouvirmos reciprocamente. Nesses últimos meses, tive a oportunidade de relembrar várias vezes que somos chamados a ser construtores da comunhão de Cristo. Uma comunhão que se concretiza em uma igreja sinodal, na qual todos cooperam na mesma missão, cada um segundo o próprio carisma e o próprio ministério. Como eu dizia à Cúria Romana, essa comunhão se constrói mais do que com palavras e documentos, por meio de gestos e atitudes concretas que devem se manifestar em nosso dia a dia, inclusive no âmbito do trabalho. Não somos custodi de interessi particolari, ma discepoli e testimoni del regno di Dio. Não somos guardiões de interesses particulares, mas discípulos e testemunhas do reino de Deus, chamados a ser em Cristo fermento de fraternidade universal. Por isso, desejei que nosso trabalho se concentrasse em 4 temas profundamente interligados. Em primeiro lugar, somos convidados a contemplar o mundo, no qual a Igreja é chamada a anunciar o Evangelho. Antes de nos perguntarmos o que fazer, é preciso deter-nos diante da realidade, olhando-a com os olhos da fé e deixando-nos questionar pela escuta dos irmãos. Como recordei há poucas semanas, Jesus caminha pelas ruas, atravessa as praças, visita nossos bairros,
habita os lugares de nossa vida cotidiana, como Deus próximo que caminha com seu povo, como o Senhor da história. E também hoje o Senhor continua a nos preceder na história. E a Igreja é chamada, antes de tudo, a reconhecer a sua presença. Posteriormente, refletiremos juntos sobre a cultura do poder e a civilização do amor. Muitos de vocês vêm de terras marcadas pela guerra, pela violência, pela polarização social ou religiosa. Mas nenhum de nós está alheio às muitas formas de conflito, de opressão e de divisão que hoje atravessam nossas sociedades. Por isso, o discernimento que somos chamados a realizar diz respeito a todos e interpela a missão da Igreja em todos os contextos. A encíclica Magnifica Humanitas nos oferece algumas chaves preciosas para interpretar este tempo. Interessa-me, sobretudo, ouvir como essas páginas ressoam em suas igrejas, quais questionamentos suscitam, quais perspectivas abrem, quais passos sugerem. Uma encíclica, de fato, continua seu caminho quando é acolhida, interpretada e encarnada na vida concreta das igrejas. A terceira sessão aprofundará ainda mais a Magnifica Humanitas, questionando-se sobre a contribuição que a Igreja pode oferecer para a construção do bem comum. Vivemos em uma época em que cresce a tentação da fragmentação e os interesses particulares prevalecem com facilidade. A doutrina social da Igreja nos lembra que o bem comum não surge espontaneamente, mas exige responsabilidades compartilhadas. Para a Igreja, isso assume uma forma bem precisa, um estilo sinodal a serviço da missão do Reino. A encíclica Magnifica Humanitas lembra isso no número 86, acrescentando que isso exige atenção à maneira como as decisões são tomadas e as responsabilidades exercidas, com transparência, avaliação e corresponsabilidade. Por fim, dedicaremos uma sessão ao caminho de implementação do Sínodo. Essa última sessão não aborda um tema novo, mas reúne e articula o que teremos compartilhado nas sessões anteriores. Diante das feridas do mundo, da construção do bem comum e da missão da Igreja, a sinodalidade indica um modo de proceder, ouvir, discernir e assumir juntos a responsabilidade pelas escolhas que o Senhor nos confia. A sinodalidade não é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos. Como já tive a oportunidade de dizer várias vezes, a sinodalidade é uma atitude, uma abertura, uma disposição para compreender. Às vezes, ela tem sido interpretada como uma diminuição da autoridade. Na realidade, ela nos ajuda a compreender mais profundamente o significado da própria autoridade, que existe para guardar a comunhão, favorecer a participação de todos e orientar o caminho comum da Igreja. Essas 4 sessões encontram sua unidade na perspectiva missionária que compartilhamos no último consistório, a qual me referi na carta do último mês de abril. Não estamos aqui, antes de tudo, para refletir sobre a vida interna da Igreja. Todos os temas que abordaremos, olhar sobre o mundo, a paz, o bem comum, a sinodalidade, convergem em uma única pergunta: como podemos ajudar hoje nossas igrejas a anunciar o Evangelho com maior fidelidade,
liberdade e credibilità. e credibilidade. La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa. A missão não é uma das muitas tarefas da igreja, é a sua razão de ser. E justamente por isso, torna-se também o critério que orienta o nosso discernimento. Quando aprendemos a ouvir uns aos outros, a compartilhar responsabilidades, a reconhecer a ação do Espírito nas diversas igrejas, não estamos apenas melhorando nossa maneira de trabalhar. Estamos nos tornando uma igreja mais capaz de encontrar os homens e as mulheres do nosso tempo e de testemunhar a eles a alegria do Evangelho. Por isso, gostaria de pedir-lhes uma ajuda especial. O ministério que o Senhor me confiou não pode ser vivido sozinho. Ele precisa da experiência de vocês, da sabedoria pastoral de vocês, do conhecimento que tem das igrejas e dos povos que lhes foram confiados. Conto com vocês para que me ajudem a discernir o que o Espírito diz hoje à igreja. Preciso do apoio de vocês, forte, explícito e público. Preciso sentir-me apoiado por vocês como irmãos. Peço-lhes, portanto, que me acompanhem não apenas nesses dias de trabalho, mas também no serviço diário à comunhão da Igreja Universal. Ajudem-me a ouvir o que surge nas igrejas, a reconhecer os sinais de esperança que muitas vezes crescem no silêncio, mas também a não ignorar as dificuldades, as incompreensões e as resistências que podem retardar o caminho. Preciso da liberdade de vocês, da franqueza de vocês e da lealdade de vocês. Um conselho sincero é sempre um ato de comunhão. Peço-lhes, além disso, que apoiem cada um em sua igreja, em seu ministério, esse estilo de discernimento eclesial. Sei que isso exige paciência e, às vezes, suscita questionamentos. No entanto, estou convencido de que o Senhor está nos ensinando uma maneira mais evangélica de viver juntos a responsabilidade que nos confiou. Daí também depende a credibilidade do nosso testemunho e a fecundidade da nossa missão. Desejo, portanto, encorajá-los a viver com convicção o trabalho em grupos. Sei bem que, para muitos de nós, essa não é a forma habitual de conduzir um consistório. No entanto, também isso faz parte do caminho pelo qual o Senhor está nos conduzindo. Naturalmente, haverá espaço também para intervenções pessoais e, como sempre, cada um poderá me enviar livremente observações ou reflexões confidenciais. Mas peço que participem com confiança desse exercício eclesial. Nós também aprendemos a sinodalidade praticando-a. Aprendemos juntos a crescer na comunhão. Agradeço-lhes desde já por sua disponibilidade, por sua liberdade interior e por seu amor à Igreja. Confiamos esses dias ao Espírito Santo para que nos torne dóceis à sua voz e nos conceda a graça de buscar juntos o que melhor serve ao Evangelho e ao bem do povo de Deus. Obrigado. Conclui assim, Papa Leão, a abertura desse consistório extraordinário e com as palavras do Santo Padre, então, nós terminamos, então, a transmissão ao vivo da Sala Paulo VI. Bom dia, uma boa jornada a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvanei José. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.